Cara, como é que pode? O dia tá tão bonito lá fora e mesmo assim tá tão frio. Olá você de dentro do grupinho, olá você de fora do grupinho, eu sou o Eduardo, você está no Pérolas do RPG, no nosso primeiríssimo episódio, mas que maravilha, não é mesmo? A gente estava pensando como é que podia ser nosso primeiro episódio, a gente estava pensando como é que a gente consegue começar com o pé direito aqui para falar com vocês, e a gente ficou pensando, cara, o mundo do RPG ele é tão complexo e tão confuso, até pra gente que é veterano, imagina pra quem é novato. É tanto sistema, regra, nota, ficha e quem tá começando acaba se perdendo no meio disso tudo, acaba nem começando por medo, por ser assustado por essas coisas, por essa quantidade de coisas. E eu sei que quando eu comecei a jogar RPG, quando eu introduzi RPG pros meus amigos também, não tinha ninguém lá pra pegar na nossa mão e guiar a gente. A internet existia, mas o RPG era um nicho muito nichado, era muito difícil de encontrar coisa ali. Então, quando a gente começou, foi muito difícil, então a gente queria dar uma ajudada aí pra quem quer começar e pra quem quer, dar uma driblada nesse tanto de sistema, de regra, de nota que existe no planeta Terra. E como a gente também não consegue fazer um episódio falando sobre tudo que faz de um RPG ser um RPG, até consegue, mas o episódio ia ficar com 500 horas de duração, a gente resolveu pegar ali um aspecto que é muito confuso também, que confunde muitas pessoas, e vamos dar uma destrinchada nele melhor nesse episódio pra vocês. E esse aspecto que a gente queria falar com vocês hoje é, cara, se tem algo que assusta as pessoas, que me deixam elas um pouco assustadas de começar a jogar RPGs, é o tanto de personalização que existe. Às vezes tu vai olhar um sistema, aquele sistema parece ter classes bem definidinhas, raças bem definidinhas, e aí tu vai destrinchar uma delas, mano, pode ser 500 milhões de coisas, tu pode se tornar quem tu quiser, e isso é tão assustador, porque tu sente como se tu tivesse que decorar todas aquelas regrinhas, o que não é bem verdade, né, pessoal? É aí que entram as classes, falando mais especificamente das classes de D&D, porque é o RPG que a maioria começa, e eu concordo, deve ser o primeiro RPG que vocês têm que começar a jogar RPG, e os veteranos, inclusive, podem ouvir esse episódio, vocês não precisam pular esse episódio, porque ele vai ajudar vocês a destrincharem essas pequenas classes também. Mas as classes vão determinar pra vocês mais do que a própria raça de vocês de D&D vai determinar do personagem. Claro, a raça vai falar ali um pouco da vida, da constituição mesmo, né? Vai entrar um pouco dos atributos na raça também, mas a classe é o que tu faz, a classe vai determinar qual vai ser teu rumo dali pra frente, independente da tua raça e de onde tu veio. Inclusive, guarda essa ideia aí, antecedentes é algo muito interessante pra gente falar no próximo episódio. Mas por que diabos a classe é tão importante? Por que ela define tanto do teu personagem? Por que tu tem que ser mais cuidadoso ao escolher a classe do que ao escolher a raça, se tu quiser fazer um personagem bem balanceado e bom de se jogar? Para isso eu quero dar uma olhada nos dados básicos, e eu não digo esses dados aqui, de cada classe de D&D que vocês podem encontrar no livro do jogador, aí que vocês podem comprar em uma livraria ou num site que eu não vou falar aqui para não contribuir com algumas coisas. No livro do jogador, para vocês terem noção do quanto as classes são importantes, existe inclusive uma seção inteira, são mais ou menos umas 100 páginas só para falar das classes. Eu tô com um exemplar meu aqui em mão, se vocês têm um exemplar de vocês podem acompanhar. Nossa, isso é muito um padre rezando missa, né? Mas vocês podem acompanhar o exemplar de vocês, eu estou na página 46 e nós vamos falar um pouco do Bárbaro, que é a primeira classe que é apresentada pra gente no livro do jogador. Eu acho interessante que no começo do capítulo de cada classe do livro do jogador de D&D tem uma descrição básica ali de tudo que vai ser importante pra ti caso tu vá jogar com aquela classe. E tudo que eu digo importante, eu digo no sentido de, as combinações de raça e classe que tu pode fazer, as histórias que tu pode criar, como tu pode agir com o teu personagem. Isso é muito interessante, principalmente para jogadores novos, já abre um leque bem maior de possibilidades aí para tu dar uma olhada no que fazer. Logo depois dessa pequena descrição vocês vão ver uma tabela. Essa tabela é muito interessante também. Muitas pessoas olham isso, se assustam e nunca mais voltam ali, tentam aprender tudo na marra. Gente, essa tabela é a coisa mais útil que vocês vão encontrar na vida de vocês enquanto estiverem jogando RPG, principalmente D&D, principalmente nos primeiros níveis aí, nas primeiras vezes que tu estiver jogando. Ela vai mostrar evoluções que tu pode ter com o teu personagem do nível 1 ao nível 20, que é o nível, entre aspas, máximo de D&D que tu vai chegar. E na tabela, o Bárbaro, tu vai ter bônus de proficiência, características de classe, fúria e dano da fúria, de acordo com o teu nível do 1º ao 20º. Classes conjuradoras a gente vai ver um pouquinho mais tarde, porque é um pouquinho mais complexo isso aí.
o que é bônus de proficiência, o que é... Calma, a gente vai chegar nisso aí já já. No começo do livro, mais precisamente na página 12 e 13, tu vai encontrar algumas maneiras aí que tu pode usar para criar o teu personagem no sentido dos atributos. E a gente entra mais em atributos em um outro episódio. Esse aqui vamos focar direto nas classes. Mas eu acho interessante, principalmente para jogadores de primeira viagem que não sabem muito o que estão fazendo, que em todas as classes vai ter uma seção chamada Criação Rápida com os atributos principais que tu tem que escolher e o antecedente. O antecedente também vai dizer bastante sobre o teu personagem, mas como eu disse, isso é assunto para outro episódio. Outra aba muito importante que vem escrito ali no capítulo de cada classe são as características de classe, que são os pontos de vida, as proficiências e o equipamento que você começa e como tu vai progredir com eles no jogo. Vamos pegar as características de classe do Bárbaro, por exemplo, que é o exemplo que a gente está vendo aqui, né? Na aba pontos de vida, tu vai ter o dado de vida, os teus pontos de vida no primeiro nível e os pontos de vida no segundo nível e em diante. O dado de vida é basicamente quanto de vida tu consegue recuperar em um descanso. O descanso também pode ser um assunto muito legal para outro episódio. Eu fiz várias anotações mentais enquanto escrevi o roteiro disso aqui, meus amigos. E no caso do Bárbaro é 1d12 por nível de Bárbaro, ou seja, tu começa no primeiro nível com 1d12 de vida, depois tu vai pro segundo nível com 2d12, depois pro terceiro nível tu vai pro 3d12, aí tu vai seguindo assim sucessivamente até virar um ser que consegue recuperar toda a vida do mundo, toda a vitalidade do mundo em um descanso só. Isso nunca vai acontecer, mas os pontos de vida nesse caso do teu primeiro nível são 12 mais o teu modificador de constituição. E guarda isso, todas as classes vão ser um número mais o modificador de constituição daquela classe. E já entrando um pouco nos atributos, né? A constituição é tudo que se refere à capacidade física e à constituição física do teu personagem. Então faz sentido ser esse bônus que tu vai aplicar aos teus pontos de vida. E a partir do segundo nível, depois pro terceiro nível, tu vai pegar o número 7 vai adicionar o teu modificador de constituição por nível de Bárbaro. Então o teu modificador de constituição vezes 2 se tu estiver no nível 2, vezes 3 se tu estiver no nível 3, vezes 4 se tu estiver no nível 4 e por aí vai. Já as proficiências, meu Deus, Duduzinho, Dudes, o que é proficiência? Proficiência é algo que tu é especialista em usar, que tu sabe usar dentro do Dungeons and Dragons. E eu acho muito bacana também que nesse livro aqui, as proficiências também são divididas em categoriazinhas e tudo isso aqui foi pensado para vocês que são aventureiros de primeira viagem, vocês conseguirem fazer aí um personagem com a maior facilidade do mundo. Isso é muito interessante porque inclui mais pessoas e ajuda um pouco mais os veteranos que estão um pouco perdidinhos. E essas categoriazinhas aí dentro das proficiências vão ser sempre armaduras, armas, ferramentas, salvaguardas e perícias. Geralmente na categoria de perícias eles vão dar umas perícias para vocês e vocês vão ter que escolher outras, né? Então vocês fiquem ligados aí no que tiver escrito no capítulo de vocês, da classe de vocês. No equipamento eles geralmente vão dar aí várias opções aí para depois escolher, o que vai dar uma gama de personalização muito grande aí, né, pro teu personagem, já abre o leque aí, mas o equipamento é autoexplicativo, tu vai escolhendo o que tu deseja ali, mas caso tu tenha dúvida, na página 143 do livro do jogador, desse mesmo livro aí que nós estamos em mãos, você vai ter ali um capítulo inteiro só para falar de equipamento e diferenciar eles e tal. E então, se tu tiver dúvida nisso aqui, tu pode correr lá ou esperar nosso episódio para falar sobre equipamento também. E dito isso, você já tem um personagem de primeiro nível praticamente pronto dentro dessa classe. Mas é claro que existe uma razão, além de só aumentar os dados de vida para tu upar de nível, para tu seguir do nível 1 pro nível 2, pro nível 3, pro nível 4 e assim por diante. E essas são as habilidades que tu vai adquirindo com o tempo e as habilidades que tu começa também, vai dar uma ressaltada que todas as classes vão começar com uma habilidade já. Mas a gente quer olhar mais pra frente, a gente quer ver como as classes se sustentam até o nível 20. Essas habilidades na tabela ou Bárbaro ou na tabela do personagem que vocês estiverem criando, da classe que vocês estiverem usando, elas estão descritas como características de classe, mas eu chamo de habilidades porque, querendo ou não, elas são habilidades. Então toda vez que tu passar de nível, toda vez que teu mestre falar, você chegou a tantos de XP e você sabe que esse XP é o necessário pra tu subir de nível, tu volta aqui, nesse livrinho aqui, e aí tu dá uma olhadinha no que tu ganha depois de passar de nível. Sempre dá uma revisada, porque quando o bônus de proficiência aumenta, várias outras coisas aumentam também. Então sempre dá uma revisada no capítulo inteiro com a tua fichinha do lado. E aí entra outra opção de personalização, e eu acho que essa é uma das mais legais que existem em D&D, que geralmente aparecem ou no segundo ou no terceiro nível, que é como se tu estivesse dissecando, abrindo a tua classe em vários leques. Então, por exemplo, o mago, que a gente vai falar um pouco mais tarde, de uma classe conjuradora, vai poder escolher aí, né, a tradição arcana dele, entre as 8 escolas de magia. Olha a quantidade de possibilidades que isso gera.
No caso do Bárbaro, nós temos as trilhas primitivas, e nesse livro aqui temos as trilhas do Berserker e do Ancestral Totêmico. Claro que se tu for catar na internet, tu vai achar mais. E é muito divertido também tu chegar, sentar com teu mestre e poder fazer uma ali com base no que tu tá vendo aqui. Dependendo da tua escolha nesse nível aí que tu tem que tomar essa decisão muito importante, tu vai se tornar um membro de uma subclasse, como digamos assim, um membro de um grupo mais seleto de pessoas possível, e às vezes aparece inclusive mais escolhas para tu fazer depois de um tempo. Então tu vai seguindo assim, vai afunilando, vai até criar um personagem bem único dentro do RPG. Mas vale lembrar também que é muito importante que tu não se limite só ao que o livro tá dizendo. Cara, dá uma viajada, dá uma experimentada, faça tique nervoso pro teu personagem. Fazer um personagem branco também, só usando o que está no livro, é um pouco monótono. Não monótono, vai funcionar, tanto que está no livro de regras oficial. Mas tenta dar uma diferenciada dos outros jogadores, dar aquela apimentada, talvez teu mestre até te conceda uma vantagem em um teste ou uma inspiração para ti. E meu Deus do céu, agora vem a parte mais temida dos jogadores de D&D iniciantes. Magia. O que são essas diabos de classes conjuradoras? Eu já vou avisando aqui que eu não recomendo que ninguém jogue a primeira sessão, jogue a primeira campanha de D&D com classe conjuradora. Parece legal, né? Quando tu vê o Gandalf ali no Senhor dos Anéis, quando tu, nossa, eu quero ser um mago. Aí tu vai no D&D, ninguém te conta nada sobre isso, tu começa e tu tem que pensar em um monte de coisinha que é demais pra tua cabecinha. É só... Então, assim... dá uma abaixada na bolinha, tenta escolher ali nas tuas primeiras vezes uma classe que não for conjuradora, mas vamos dar uma olhada nela, porque se tu olhar a tabela dessa classe aqui, a tabela da classe é piquititica. Essa aqui dá uma espichada que é absurda, e aí pode até se confundir um pouquinho, então vamos dar uma olhada nisso aqui. Além do nível do bônus de proficiência e das características de classe, essa tabelinha aí, né, eu tô olhando a do bruxo, nesse momento vai ter truques, magias, círculos e espaços de magia. O que é cada essa coisa? Eu vou dar uma descrição bem breve de cada coisa, até porque essas coisinhas aqui também vão estar em outro episódio, um episódio dedicado à magia. Então eu espero que quem queira se aventurar aí com uma classe conjuradora vá dar uma olhada naquele vídeo também, ou naquele áudio, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify. Vamos começar então, e vamos começar pelo mais simples no caso, que são os truques. Truques são magias que tu pode usar livremente se tu tiver os componentes necessários. Como assim usar livremente? Uma magia não deveria ser usada livremente? Não, se ela for uma magia muito complexa, isso vai demandar mais tempo para te preparar ela, para tu poder usar ela, ou seja, tu vai estar muito cansado para ficar usando ela repetidamente. Isso são as magias de círculos, que tem do 1º ao 9º. Então, do 1º ao 9º círculo, basicamente, quanto mais complexa e mais poderosa for a magia, mais ela vai se aproximar do 9º círculo. Já os espaços de magia, lembra que eu te falei que tu não consegue ficar usando uma magia repetidamente sem tu se cansar? Os espaços de magia são exatamente isso. Tu vai, por exemplo, ter um espaço de magia do 1º círculo, tu vai gastar uma magia do 1º círculo e tu vai ficar cansado demais para realizar outra magia depois disso. E eu até falaria um pouco das invocações místicas que a gente tem aqui nessa tabela também, mas eu acho melhor deixar para um episódio que a gente fale especificamente do bruxo. Acho que já tá um pouco mais claro, então, toda essa ideia de círculos, de espaços de magia. Mas, vou repetir de novo, cara, tenta dar uma segurada. Tenta começar por uma classe que não seja conjuradora ou assistir o nosso episódio sobre conjuração antes. Então eu espero que a gente tenha iluminado um pouquinho o seu caminho, meu pequeno gafanhoto. Dá uma scrollada aí no Spotify, que tem uma caixinha ali para tu responder a minha perguntinha. Ah, e aproveita que tu tá no Spotify também e dá um reviewzinho ali, que agora tem review no Spotify, dá umas 5 estrelinhas ali pro papai. Eu sei que valeu a pena, eu sei que você tá bem menos perdido depois desse vídeo. Os links para as redes sociais do Pérolas também estão aqui na descrição, então se tu quiser fazer mais interagir mais com a gente, saber os episódios que estão vindo, os episódios que não estão vindo, vai lá, dá uma checada, segue, que a gente gosta muito de interagir com vocês. Ai, cara, eu já tô aqui pensando qual vai ser o próximo personagem que eu vou jogar, hein? Eu sei que eu falei que não ia começar de classe conjuradora, mas eu tô muito afim de jogar de mago.